Como se tornar mais autoconfiante. Seja muito bem-vindo ao nosso Caminhada Cast, o nosso podcast sobre rota da vida, rota dos negócios, tudo para que você consiga olhar para si mesma, tomar melhores decisões e, óbvio, bater um papo gostoso aqui comigo. Hoje, o nosso assunto é algo que sempre me pedem e eu observo no Instagram como isso é uma coisa recorrente, principalmente das mulheres. Tem um estudo de Harvard que diz que, principalmente no ambiente profissional, tá? Homens tendem a dar notas em torno de 60, 61% em cima de habilidades e coisas que eles tenham feito, enquanto que mulheres em situações semelhantes se dão notas assim cerca de 40, 46%. O que isso significa? Que as mulheres tendem a ser muito menos autoconfiantes, sempre tendem a se achar que não são capazes, que não fazem aquilo da melhor forma possível e que poderiam, obviamente, ser melhores do que são. Então, eu trouxe aqui 5 passos para você se tornar mais autoconfiante a partir de hoje. E isso ser uma forma de te ajudar, de agora em diante, a tomar decisões que te coloquem nessa posição. Porque a autoconfiança, ela não tem a ver com você saber mais ou saber menos. Isso é sobre um posicionamento que você escolhe com você. Então, o primeiro passo de tudo, acho que para qualquer coisa na sua vida, é você olhar para trás. Olhar conquistas que você já teve, olhar jornadas, caminhadas, lugares, coisas que você já realizou e já fez na sua vida. E que isso te trouxe tanta conquista, tanta satisfação. Sempre que a gente olha para trás e observa a gente mesma, a nossa caminhada, a gente vê o quão nós já fizemos tanto, sabe, gente? Às vezes, quando eu tô me sentindo um tanto quanto desmotivada, eu paro e penso assim: caramba, olha tudo que eu já construí. Olha tudo que eu já caminhei nessa vida. Mas a nível de experiência, a nível de conquista pessoal, a nível de realização, a nível de vida mesmo. Então, observa o que você já conquistou até aqui. Sempre quando bater aquela insegurança, aquela baixa confiança, olha para você mesmo e olha para a tua jornada. O segundo passo, e não menos importante, vem muito de um lado físico. A gente tende a achar que a confiança ela é só mental, mas de fato, o mental ele orquestra isso aqui, mas a nossa postura perante as coisas também nos colocam nessa posição de o que eu posso fazer através do meu físico para potencializar o meu mental. Então, uma das coisas que para mim ajuda demais é o fato de me arrumar. Quando eu trabalho em casa, porque a maior parte do tempo eu tô em casa e sozinha, eu fico às vezes desmotivada, às vezes eu fico cansada, e daí eu me arrumo, literalmente, eu me arrumo, eu coloco uma roupa que me faz ter mais confiança, que transpareça muito mais o meu lado de poder. Então eu ajusto a minha imagem para uma imagem que transpareça essa confiança. Vocês já pararam para pensar quantas vezes em determinados ambientes, por exemplo, uma reunião, às vezes um lugar que você tenha que fazer uma apresentação, ou até mesmo não necessariamente você fazer a apresentação, mas pessoas que você vê se apresentando, geralmente a imagem exala essa autoconfiança primeiro ou antes mesmo da pessoa abrir a boca, não é verdade? Então, por exemplo, você vai num evento, você vai numa palestra, você conhece uma pessoa num jantar e aquela pessoa te mostra uma certa confiança, uma autoconfiança, geralmente está associada à imagem dela. Porque até então ela nem abriu a boca, ela nem falou nada, ela nem mostrou que ela tem autoridade sobre o tema que ela vai apresentar ou que ela vai trazer para você. Então, observa isso. A imagem, ela está comunicando na frente do que você realmente quer transparecer. Então, por que não você também olhar a tua imagem e ver se você está comunicando através da sua imagem o que de fato você quer?
Porque às vezes você tá ali um pouco desmotivada, às vezes você não se sente confiante, às vezes você não não acredita que você vai fazer determinada coisa, mas você já parou para pensar nisso? E se eu, então, me arrumar como se fosse? E se eu realmente me vestir, me empoderar de recursos que eu sei que vão também empoderar a minha mentalidade de confiança? Uma outra coisa também que é muito interessante nesse quesito físico são posturas. Vocês sabem que existe aquela postura da Mulher Maravilha, que ela põe a mão na cintura, estufa o peito e olha para cima. Isso aqui também é chamado de peito de pombo, né, que é quando você estufa isso aqui para naturalmente você se sentir mais autoconfiante, você abre o seu peito em direção a algo que você está pronta para combater ou pronta para vencer. Então, repara na sua postura. Sempre que você estiver em situações onde você se sente muito ameaçada, muito sem força, sem confiança, instantaneamente que você se dê conta disso, repara a sua postura. Fique com a coluna ereta ou mesmo se levante. Bota a mão na cintura, abre o peito, respira fundo, recupera fisicamente uma postura de confiança, porque isso retroalimenta a postura mental de autoconfiança. Obviamente, isso você pode também alinhar a recursos de imagem, como eu falei, roupa, maquiagem, arrumar seu cabelo. Como é que você se sente mais autoconfiante quando você vai para um jantar, para uma palestra, para um evento? Use desses recursos para você mesma potencializar a sua confiança. O terceiro ponto é a linguagem positiva. A gente falou sobre posicionamento, sobre parte visual, mas a fala também é extremamente importante. E quantas vezes a gente fica falando para a gente mesma coisas que drenam totalmente a nossa confiança? A gente fica repetindo para a gente cenários, situações, falas que nos colocam justamente na posição de vítima, de dificuldade, de que não consegue. Então, se atenta muito a isso, se atenta se o que você anda falando para você realmente é uma linguagem amorosa, é uma linguagem de empoderamento. Você deve ser tão boa mulher, tão boa para falar para os outros, para elas serem mais ativas, mais alegres, mais fortes. E aí para você mesma você fica falando que você não consegue, que você não tem tempo, que você é fraca, que você não realiza nada, que você é isso, que aquilo outro. Então repara, palavras têm poder. E se você quer se tornar mais autoconfiante, certamente não vai ser se dizendo que você é fraca, que você é burra, que você não consegue. Muda o disco. Muda o disco. Lembra sempre disso. Para outras pessoas, se você tivesse querendo dar mais poder e mais autoconfiança para uma amiga, o que que você falaria para ela? Que ela é fraca? Que ela é burra? Que ela não consegue? Certamente você não falaria isso. Você ia puxá-la pela mão e falar: você é forte. Você ia lembrar todos os feitos que ela já realizou até aqui para empoderá-la. Você ia mandar ela se levantar a postura, botar uma roupa bonita, arrumar os cabelos, tomar um banho. E certamente você ia falar palavras de força para ela. Então faça o mesmo com você. Quarto ponto, esse aqui é um ponto que eu acho extremamente importante e que muita gente leva a vida daquele jeito Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e não define coisas para você mesma. Então eu vou te dar um exercício, que é a partir de hoje, ou a partir de amanhã, dependendo da hora que você esteja ouvindo esse áudio, eu quero que você defina todos os dias 3 objetivos para o seu dia. 3 coisas que você vai fazer hoje. Pode ser muito simples, gente, pode ser simplesmente: "Hoje eu vou levantar e fazer uma massagem no meu cabelo". Hoje eu vou escrever um capítulo do meu livro, hoje eu vou ler um livro, hoje eu vou gravar um vídeo, hoje eu vou abordar uma cliente, uma potencial cliente para o meu negócio, hoje eu vou conversar com o meu chefe sobre aquela promoção. Mas defina 3 objetivos todo santo dia. Então, todo dia de manhã, escreve. Ou seja no seu bloco de notas do celular, seja numa agenda, seja no seu computador, seja num post-it, mas escreva ali
3 coisas que você vai fazer naquele dia. Mari, mas o que que isso tem a ver com autoconfiança? Isso tem a ver com o quinto passo, e talvez seja o passo mais importante nisso tudo que eu te falei. Autoconfiança vem de auto e confiança, certo? Auto de ser com você mesma e confiança, que é o que a gente quer, confiar em alguém. E aí eu te faço uma pergunta: como é que você confia em outra pessoa? Por que que hoje você confia, de repente, no seu companheiro, na sua companheira, na sua mãe, no seu irmão, na sua irmã? Por que que você confia nessa pessoa? Assim, do nada, por quê? É porque essa pessoa, ela fala que vai fazer determinada coisa e não faz? Ela, enfim, se compromete com algo e falta? Ou é o oposto? Você confia em pessoas que cumpram com a sua palavra. Então, todo mundo que cumpre com a sua palavra, ou seja, se o seu companheiro de vida, ele é fiel a você, ele faz o que ele diz que vai fazer, ou o seu colega de trabalho, ele entrega as coisas no prazo, você passa a confiar mais nele, não é verdade? Então, quando eu digo para vocês que o quarto passo e o quinto passo eles estão conectados, porque o quinto passo é justamente cumprir com o que você definiu para você mesma. Você se torna mais autoconfiante à medida que você cumpre com o que você se comprometeu. E isso é instantâneo. Por isso que eu falei para você, defina 3 coisas no seu dia. Por quê? Porque ao final do seu dia, você tem que ter aquela convicção que você pode confiar em você, porque você cumpriu. Então, se você listou 3 coisas lá e você no final do dia, você cumpriu com elas, você automaticamente vai dormir mais confiante. Amanhã você já vai conseguir traçar novos 3 objetivos para o seu dia com muito mais garra, com muito mais vontade, porque você sabe que você foi capaz de fazer isso de ontem para hoje. E agora você pode cada dia mais a colocando ali, apimentando mais esses objetivos, porque você vai dando passos mais largos em direção a um objetivo muito maior. E quando a gente pensa em autoconfiança, a gente pensa justamente nisso, né, em poder dar passos e sentir que você é capaz de realizar coisas. E esse é o objetivo desse nosso Caminhada Cast de hoje. Você não precisa correr, você não precisa estar no mesmo ritmo de todo mundo, você precisa estar no seu. Você precisa estar seguindo o seu caminhar, você precisa estar seguindo os seus passos. Os objetivos, os sonhos, os projetos, é você que está traçando. Só que se você lembra do episódio anterior? Se você não assistiu, assista sobre como tirar projetos do papel, como iniciar do zero. Se você não está trabalhando em projetos que são verdadeiramente seus e você não está traçando objetivos mínimos viáveis para o seu dia e ao final dele você cumprir, como é que você vai se sentir mais autoconfiante? Então vamos recapitular? Vamos recapitular esses 5 passos? Primeiro de tudo, para você instantaneamente lembrar o quão você é capaz, relembra as suas conquistas, a sua caminhada até aqui, porque isso instantaneamente já vai te deixar muito mais empoderada de que você consegue sim. 2, ajusta a sua postura. Ajusta o seu visual, a sua imagem, seja através de estufa esse peito, mulher, bota a mão nessa cintura, faz a postura da Mulher Maravilha, ajusta aí, ó, a tua imagem, vai lavar esse cabelo, seca ele bonito, bota uma maquiagem, uma roupa legal. 3, seja positiva, use linguagens positivas com você mesma. 4, defina 3 objetivos por dia. E não precisam ser grandes objetivos, o mínimo viável. E por fim, cumpra com a sua palavra, cumpra com esses 3 objetivos diários. E você vai ver, eu te prometo, e eu quero que você volte aqui para me contar, eu te prometo que você instantaneamente vai se tornar mais autoconfiante.
esse foi nosso Caminhada Cast de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui o que que você achou, vai ser um prazer para mim ouvir. E é claro, deixa aqui 5 estrelas, deixa aqui um joinha, é super importante para mim. Até o próximo Caminhada Cast.